Olá, senhores estudantes, dando continuidade à análise dos exercícios do livro David Griffith de Mecânica Quântica, temos aqui o problema 4.20, que o item A diz assim: prove que para uma partícula em um potencial V de R, V que é em função do vetor R, a taxa de mudança do valor esperado do momento angular orbital L, que é o vetor do momento angular, é igual ao valor esperado do torque. Aqui ele faz uma menção para a gente dizendo que a relação que ele está querendo que a gente faça é a derivada, né, do valor esperado do momento angular em função do tempo seja igual ao valor esperado do torque. No contexto clássico, isso é uma verdade geral, né? Se fosse apenas o momento angular variando em função do tempo, é o torque, né? Significa que alguém está aplicando uma força a uma dada distância em relação a um ponto de giro, e aí você tem o torque acontecendo. No mundo clássico, no mundo quântico, temos que sempre checar se essas relações continuam tendo essa analogia, né? E aqui o torque está definido como sendo o produto vetorial entre o vetor posição com o gradiente, né, menos o gradiente do potencial, na verdade, que acaba sendo o teorema de Henry-Fest, na verdade, no contexto da rotação. Ok? Então ele avisa aqui, né, que isso é análogo ao rotacional do teorema de Henry-Fest. Então, vamos resolver esse item A partir de agora, né? Então aqui está. Primeiro a gente tem que, partindo da equação 3.71, que na verdade atende a essa relação, que é a derivada da componente, de uma das componentes, né, do momento angular. No caso, a componente x em função do tempo seja igual a i sobre h cortado, vezes o valor esperado da relação de comutação do Hamiltoniano com essa componente a qual você está derivando em função do tempo, né? Então isso aqui, também temos aqui que a relação de comutação do Hamiltoniano com a componente x é igual a 1 sobre 2 vezes a massa, vezes a relação de comutação do vetor do módulo ao quadrado do momento linear, com a componente correspondente a qual você está analisando, componente x, mais a relação de comutação do potencial com essa componente x. Então aqui nós temos que esse primeiro termo aqui, né, que a gente tem, acaba sendo o problema que nós vimos anterior, né, no caso do item C, a relação da comutação do Hamiltoniano com uma das componentes do momento angular, no caso a x, é de conhecimento no item C, do vídeo anterior que a gente gravou aqui, e no caso, o segundo termo, né, ele seria, né, aqui, né, para um potencial, se o potencial onde a função aqui no caso, ela é apenas a dizer que a componente seja igual ao módulo do vetor, né, vamos chamar aqui de R, né, mas aqui, aí, isso seria de uma maneira geral, vamos ver se isso acontece, né? Então, primeiro a relação de comutação do Hamiltoniano com uma das componentes do momento angular, no caso, a componente x igual à relação de comutação do potencial com essa momento angular, tá ok aqui, igual, isso seriam equivalentes, né, por caso, porque o p quadrado, quando comutou, dá zero, por isso que com a componente LZ. Isso é de conhecimento lá do item C do problema 4.19. E aqui temos, então, a comutação só do potencial com ele, que daria igual ao potencial com a componente Px menos Pz com a componente y, né? Agora, no problema, no caso 3.13, né, que já é mais antigo que a gente não sei se a gente chegou a fazer aqui nos videoaulas, mas você pode consultar no solucionário que eu havia passado para vocês. Então aqui tem o potencial em relação à computação com a componente z do momento linear igual a IH cortado, derivada parcial do potencial em função dessa componente, que é a aplicação do operador momento linear simplesmente sobre o potencial, nada mais. E a gente tem ainda aqui o potencial comutação com a componente y, daria IH cortado, derivada do potencial em relação à componente y. Agora o potencial está em função, né, de todas as componentes do vetor posição, que é em função do vetor r. Então a gente tem que fazer para todos os casos. Então a gente tem a relação de comutação do Hamiltoniano com a componente x do momento angular, fica igual então a y vezes h cortado, derivada parcial do potencial em função da componente z, menos, que é uma relação de comutação, z e h cortado, derivada do potencial em função da posição, né? X, né? Y, perdão, que é a derivada parcial. Igual então, aqui, agrupando os termos, nós temos então a relação de comutação IH cortado da relação que envolve o vetor posição produto vetorial com o gradiente do potencial. E isso para a componente x aqui, a relações de comutação com x. Assim, nós temos que a derivada do valor esperado da componente x do momento angular em função do tempo seja igual a menos, no caso o valor esperado, do produto vetorial de r com o gradiente do potencial em relação a x. E o mesmo, né, aqui a gente vem aqui em outras duas componentes, no caso, vale para as outras duas, né? É análogo, né? Então isso mostra que, de fato, o valor esperado, a derivada em função do tempo do valor esperado do momento angular, do vetor momento angular, é igual ao valor esperado
do produto vetorial entre R com menos o gradiente do potencial. Isso é igual de fato, né? Esse argumento aqui dentro, como ele avisou no próprio enunciado, é igual ao torque. Então, de fato, o teorema de Henry-Fest se aplica também aqui para o sistema rotacional, ok? Então, se no caso aqui nós temos essa relação, então é o que ele queria que fosse demonstrado no item A aqui do problema 4.20. No item B, aqui, ele quer que mostre que a derivada do valor esperado do vetor momento angular em função do tempo seja igual a zero para qualquer potencial esfericamente simétrico. Então, quando você tem uma simetria, no caso do momento angular, mostra que, na verdade, a conservação. O momento angular é sempre o mesmo para todas as regiões que você está olhando no sistema. Então, isso você tem a chamada conservação do momento angular. Então, por isso que os físicos apreciam muito simetrias em determinados sistemas físicos, porque as simetrias revelam para nós, a simetria, ela nos revela leis de conservação. Okay? Existe essa associação do ponto de vista geométrico, você observar geometricamente uma simetria com alguma lei de conservação. Então, uma partícula que está em movimento circular, sempre com a mesma frequência angular, por exemplo, sempre com a mesma velocidade angular, então quer dizer que isso é uma simetria, concorda? Você tem uma partícula que está, por exemplo, rotacionando em torno de um ponto, sempre com o mesmo ritmo, então você tem a tal da simetria circular, então alguma lei de conservação está associada. Neste caso seria o momento angular, essa partícula estaria sempre com o mesmo momento angular. Se ela sofresse variação, né, se a taxa de variação da velocidade angular ficasse aumentando ou diminuindo, por exemplo, então você não tem uma simetria a partir daí. Você quebra a simetria, porque aí você teria, num primeiro momento que você está filmando, vamos supor assim, aquela partícula girando, o filme está num certo ritmo. Quando você filma no instante posterior, ele está com um ritmo diferente. Então houve uma quebra de simetria ao longo do tempo. Ou seja, você pode até ter a conservação da simetria circular, mas ao longo do tempo, alguma coisa muda. Se alguma coisa muda, então houve uma mudança, né, em alguma taxa, em alguma grandeza física. No caso, seria o aparecimento do torque. Né? Se você vê ao longo do tempo, mesmo mantendo a simetria circular, mas você vê que o ritmo está aumentando, então o momento angular não se conserva, ele está variando ao longo do tempo. Aí seria você perceber que tem um torque acontecendo sobre essa partícula. Então, os físicos sempre apreciam simetrias por causa disso. Simetria revela leis de conservação. Quebras de simetria mostram que pode haver uma outra lei de conservação, que é se essa quebra de simetria acontece de forma rítmica, sempre na mesma taxa de variação, aí você tem uma nova lei de conservação aparecendo. Então, essas são as questões que envolvem assimetrias em física. Okay? Então, para atender ao item B, que ele quer que mostre que, no caso, essa taxa de variação do momento angular de tempo seja igual a zero sempre que você tiver uma simetria esférica para o movimento da partícula, então veja lá. Você tem, então, que se o potencial está em função do vetor posição, então você pode escrever como potencial em função de R, né? Então, aqui a gente tem que o gradiente do potencial fica igual à derivada de V em função desse R na direção radial, no caso, né? E aqui você tem que o vetor R, o rotacional dele com a sua própria direção não ocorre, né? Não tem como rotacionar em torno do seu próprio ponto de referência. Né? Não tem como produzir torque a partir daí. Né? Então, significa que a derivada em função do tempo do valor esperado do vetor momento angular de fato é igual a zero, né? Porque não tem como rotacionar em torno da mesma direção. Okay? Não tem como fazer torque aqui. Então, isso é uma lei de conservação. Veja, mostrar que o momento angular, de fato, numa simetria, porque isso é uma simetria esférica. Né? Se você está afirmando aqui que o potencial está em função do vetor posição, mas isso é verdade dizer que o potencial está em função apenas da direção radial, isso mostra uma simetria esférica. Né? Ou seja, não importa qual é o ângulo polar e qual é o ângulo azimutal. Independentemente dos valores do ângulo polar e azimutal, você está mostrando que o potencial só depende da direção radial. Seria o exemplo do átomo de hidrogênio, né? O elétron orbitando em torno do próton. Né? Esse é um exemplo de potencial radial, potencial colombiano, por exemplo. Né? Então, aí, só quando o elétron se aproxima ou se afasta do próton é que o potencial varia. Agora, se essa distância entre o próton e o elétron é mantida sempre a mesma, então você pode depois variar os ângulos polares e os ângulos azimutal. Sempre vai ter o mesmo potencial. Então, quando isso acontece, você tem a chamada simetria esférica para o potencial. Então, aí você tem uma lei de conservação associada. Então, quando você alcança a simetria esférica no potencial, quer dizer que você está conservando o chamado momento angular, no caso. Ok?
Então é isso a questão que a gente tem envolvida aqui. Por que as simetrias são tão importantes nesse sentido? Porque em laboratório, no mundo experimental, o que você enxerga é aspectos geométricos. Você fotografa, aí você pode fotografar. O átomo não dá para fotografar de maneira ótica, né? Não é uma fotografia ótica. Você pode fazer a leitura do espectro eletromagnético das emissões de radiação que o átomo de hidrogênio está fazendo. Ao fazer essa leitura, que é o que você conhece lá em física moderna, você consegue dizer quais são as posições que o elétron vai ocupando, devido a essa leitura do espectro eletromagnético. Quando você faz essa tradução, você pode descobrir, por exemplo, que o elétron está sempre orbitando com a mesma distância do próton. Opa, peraí, o elétron está orbitando sempre com a mesma distância do próton, então, opa, temos aqui uma simetria esférica. Então, eu consigo montar uma imagem. Eu consigo fazer uma imagem do átomo nessa circunstância, a partir desses dados experimentais. Tendo essa imagem do átomo, então, opa, eu sei que a simetria é esférica. A hora que eu percebo isso, opa, tem uma lei de conservação aqui. No caso, é o momento angular. Ok? Então, nem sempre a visão é direta da forma geométrica como o processo físico está ocorrendo. Mas os dados te levam a uma forma geométrica específica. Quando você identifica qual é a forma geométrica do sistema físico, você pode verificar se há uma simetria associada. Tá ok? Então, deixa eu finalizar aqui. Então, vamos lá. Até a próxima.